Olá a todos! Nessa aula vamos falar sobre notação científica, que é uma maneira de representar números muito grandes ou muito pequenos de forma mais conveniente. A notação científica é muito usada em áreas como astronomia, física e química, por exemplo. A notação científica é um método para escrever usando potências de base 10. Um número é escrito em notação científica quando ele é representado na forma m, que multiplica 10 elevado a k, onde m é um número real entre 1 e 10 e k é um número inteiro. Vamos ver alguns exemplos para entender um pouquinho melhor como é que é essa relação. Vamos lá. 25 milhões. 25 milhões não é um número que tenha casas decimais. Então a gente pode representar como 0,00, como se fosse ali os centavos, tá? Só para a gente visualizar a posição dessa vírgula, porque em notação científica a gente vai mudar, vai alterar a posição dessa casa decimal. Bom, a primeira coisa é a gente identificar o primeiro algarismo diferente de zero, que nesse caso é o 2. Coloca-se a vírgula entre o 2 e o 5, imediatamente ali depois do 2. Então, fica 2,5 vezes 10, e aí a gente vai contar quantas casas decimais estão entre as duas vírgulas, ou seja, a vírgula do número no formato original e a vírgula da notação científica. Então essa diferença aí, a gente conta 7 casas decimais. Então fica 2,5 vezes 10 elevado à sétima potência. Bom, existe uma regra em notação científica que ajuda a compreender melhor como que fica esse expoente, se ele fica positivo ou negativo. O número maior do que 1, a gente já sabe que o expoente da notação científica ficará positivo. E se o número for menor que 1, o expoente fica negativo. Olha esse segundo exemplo. Temos aí já um número no formato decimal, um número menor do que 1. Então a vírgula já está visível para a gente. O que nós vamos fazer? Identificar o primeiro algarismo diferente de zero. Achamos ali o 2 e coloca a vírgula. Fica 2,3 vezes 10. Agora a gente conta quantas casas decimais tem entre uma vírgula e outra. Temos aqui 6 casas decimais. Portanto, fica 2,3 vezes 10 elevado a menos 6. Lembra da regrinha? Se o número for menor do que 1, o expoente é negativo. Para multiplicar ou dividir dois números em notação científica, é necessário multiplicar ou dividir os coeficientes, representado ali por m, e somar ou subtrair os expoentes, representado pela letra k. Vamos a um exemplo. Multiplicar 4 vezes 10 elevado à quarta potência por 2 vezes 10 elevado ao cubo. Basta multiplicar os coeficientes 4 e 2, assim obtemos 8, e somar os expoentes da base 10, que dá 7. Portanto, o resultado da multiplicação é 8 vezes 10 elevado à sétima potência. Às vezes, precisamos converter um número de notação científica para o formato padrão, ou vice-versa. Para converter um número de notação científica para a forma padrão, basta multiplicar o coeficiente pelo valor de base 10 elevado ao expoente. Por exemplo, para converter 2,5 vezes 10 elevado à sétima potência para a forma padrão, podemos fazer da seguinte forma. Temos aí 2,5 vezes 10 elevado a 7, que está no formato de notação científica. Como que a gente faz? Se o expoente da base 10, no caso 7, a diferença entre uma vírgula e outra será de 7 casas decimais. Então basta a gente simular aqui esses quadradinhos como se fossem casas decimais. Eu coloco o 2, o 5, a vírgula no formato de notação estava onde? Entre o 2 e o 5. Portanto,
a gente conta aqui, ó, 7 casas decimais para frente e coloca a vírgula no final, obtendo assim um número de 25 milhões. Bom, espero que tenha aprendido bastante sobre esse assunto tão importante, tanto para a matemática quanto para outras áreas da ciência. E assim terminamos nossa aula sobre notação científica. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda o canal a atingir mais pessoas como você. Valeu, fui!